Olá para todos, dando sequência à série de vídeos que a Prograde está produzindo durante essa semana para falar sobre a Resolução 26/2020 CONEP, que estabeleceu as normas para a aplicação das aulas por meio remoto emergencial. Eu vou apresentar aqui algumas perguntas e respostas que foram produzidas pelo DEAP. Primeira pergunta que o DEAP preparou: o que é o ensino remoto? Ele se caracteriza pela distância física e temporal entre alunos e professores e pelo uso da tecnologia como mediadora do processo educativo, mas com os mesmos princípios da educação presencial. Como já falei, a Resolução 26 de 2020 do CONEP, que aprovou a realização dessas atividades educacionais remotas emergenciais para os cursos de graduação da UFES. Assim, os componentes curriculares dos cursos serão desenvolvidos através de atividades não presenciais e, utilizando a tecnologia, visa garantir o atendimento educacional essencial durante o período de restrições impostas pela pandemia. Quais os componentes curriculares serão ofertados por meio remoto? Os teóricos, que vão permitir esse número variado, de possibilidades para atendimento no ensino remoto, deverão ser oferecidos dessa forma. E os práticos também poderão ser desenvolvidos por meio remoto a partir de estratégias específicas orientadas para suas necessidades. Mas caso o curso avalie que não será possível o desenvolvimento desse componente prático, ou adequado ao meio remoto, as aulas deverão ser adiadas para esses componentes práticos, certo? Para um momento oportuno, com a garantia da saúde e da segurança de todas as pessoas em um semestre letivo complementar, certo? Depois a gente vai verificar se esse semestre letivo será entre 2021 e 2022 ou se será entre 2022 e 2021.1. Tudo vai depender das questões ligadas à pandemia. Terceira pergunta: quando ofertar esses componentes curriculares que não puderem ser desenvolvidos por meio remoto? Como já informamos aqui posteriormente, período letivo complementar, as datas serão devidamente divulgadas pela Prograde, dependerão da possibilidade de presença física dos estudantes na UFES, ou um espaço físico em que ocorrerão as atividades pedagógicas com todas as garantias sanitárias e de saúde. Vale a pena destacar que a InfraUFES já preparou, junto com um GT envolvendo todos os campi, eu fiz parte desse GT também, um trabalho fantástico, elaborado pelo superintendente, professor Américo. Já tem um plano de biossegurança pronto, existe um GT que vai estudar a aplicabilidade disso a depender da melhora das condições sanitárias, das condições da pandemia. Então a gente tem que ficar atento a esses trabalhos e a essa liberação paulatina do retorno das atividades práticas. Tudo isso vai vir com muito cuidado. Como ofertar componentes curriculares teórico-práticos quando apenas a carga horária teórica puder ser desenvolvida de modo remoto? Os componentes de caráter teórico e prático, teórico e prático misturados no mesmo componente, poderão ter a carga horária desmembrada em dois componentes curriculares do tipo tópicos. Um será teórico e outro prático, e os dois serão equivalentes ao componente original. O componente de tópicos teóricos seria, então, ofertado no período letivo remoto. O componente de carga horária prática seria ministrado posteriormente em período complementar, como nós já explanamos antes. Os dois componentes de tópicos darão equivalência ao componente curricular original. Isso significa que o aluno que integralizar os dois tópicos vai ganhar o componente obrigatório que compõe sua estrutura curricular originalmente. Essa possibilidade será deliberada pelo departamento e solicitada por eles ao DEAP, caso não seja possível ofertar esse componente original por ensino remoto completamente. Poderão ser aprovadas quebras de pré-requisito para os componentes curriculares ofertados por meio remoto? A resposta é sim. Os departamentos poderão deliberar pela quebra de pré-requisito de quaisquer dos componentes ofertados no semestre. Quando a quebra de pré-requisito for válida para todos os discentes do curso, a mesma deverá ser solicitada ao DEAP via memorando eletrônico contendo data de aprovação do departamento. Para os casos de quebra de pré-requisito individual, o departamento solicita o cadastro ao DAA. 6. Como serão realizadas as atividades pedagógicas propostas para os componentes ofertados por meio remoto? As atividades propostas
poderão ser realizadas de forma síncrona e assíncrona. Eu já falei isso no primeiro vídeo. As atividades síncronas são aquelas em que é necessária a participação do aluno e do professor no mesmo instante e no mesmo ambiente, nesse caso virtual, tais como chat e webconferência. Nas atividades assíncronas, por sua vez, os docentes e discentes não precisam estar conectados simultaneamente. Isso significa atividade assíncrona. O professor passa uma atividade, deixa registrada no sistema, o aluno pode ir preparando, pode ir solicitando um tira-dúvidas, alguma coisa do tipo para o professor, e vai realizando a atividade sem a necessidade de estar junto com o professor. No 7, como ocorrerão os encontros síncronos nos componentes curriculares ofertados por meio remoto? Os encontros síncronos deverão corresponder, como já falado também no vídeo anterior, 25% no mínimo e máximo de 50% da carga horária total do componente. Deverão ocorrer em dias e horários fixos, a constar no plano de curso no SIGA-A, seguindo exclusivamente os horários cadastrados para o componente curricular ofertado, de forma que o aluno possa se programar para a participação. O docente também deverá proceder com a gravação desse encontro síncrono para o acesso posterior aos recursos e às atividades, de forma que os discentes que tiverem dificuldade no horário fixo possam, em momento posterior, dispor desse material. Isso é muito importante. 8. Quais ferramentas poderão ser utilizadas para o desenvolvimento dos componentes por meio remoto? Principalmente a turma virtual do SIGA-A e, de forma complementar, o G Suite da Google e os seus recursos. A turma virtual do SIGA-A é a ferramenta oficial onde os professores devem dispor plano de ensino dos componentes, horários de atendimento aos discentes, indicar conteúdos, atividades, recursos didáticos nos tópicos de aula do componente curricular, ainda que utilizem eventualmente outras plataformas e ferramentas de comunicação. Eles podem ser sugeridos ou indicados links, vídeos, podcasts, textos, entre outros materiais, arquivos na turma virtual do SIGA-A para acesso do aluno. Para a utilização dessas ferramentas do Google, o acesso deve se dar obrigatoriamente por meio do e-mail institucional academico.ufs.br, conforme os manuais já disponibilizados a todos os alunos, docentes e técnicos da UFS. Acessem manuais.ufs.br. O STI preparou, deixou lá todos os manuais referentes a G Suite, a esse e-mail acadêmico. Também tem o Microsoft Teams para quem quiser ter acesso ao Office. Você também consegue acessar online as ferramentas do Office e utilizar o Microsoft Teams para outros fins também. Seguindo, 9. Durante o período remoto, a frequência será considerada como critério de aprovação? Não! Devido às características inerentes ao ensino remoto, a frequência não será considerada como critério de aprovação no componente curricular. Não haverá reprovação por falta nesses períodos. Não haverá ainda necessidade de registro diário da frequência dos discentes do SIGA-A, conforme ocorria nos períodos regulares. Durante a oferta dos componentes por meio remoto, a avaliação deverá ser processual e contínua, de modo a considerar a participação discente no elenco de atividades realizadas e o atendimento dos objetivos de aprendizagem como critérios de aprovação dos componentes curriculares. E para finalizar, os planos de ensino dos componentes curriculares ofertados por meio remoto deverão ser adequados? Sim! Os docentes deverão cadastrar no SIGA-A os planos de ensino para os componentes curriculares que serão ofertados remotamente, com detalhamento do conteúdo programático, metodologia, ferramentas pedagógicas utilizadas, formas de avaliação e outras informações pertinentes ao desenvolvimento do componente por meio remoto, devendo ser aprovados em reunião de colegiado. Importante destacar que os planos de ensino poderão passar por posteriores alterações em virtude de necessidades que sejam colocadas ou de avaliação feita pelo docente no desenvolvimento de sua prática. Ok, pessoal? Basicamente, são essas as informações passadas pelo DEAP, que devem ser conferidas aí por todos os professores, chefes de departamento, para os alunos tomarem conhecimento e assim tudo transcorra da melhor forma para nós iniciarmos esse período de 2021 com toda a qualidade que a UFES precisa oferecer para a sua comunidade. Ok? Obrigado mais uma vez pela atenção. Estamos à disposição para tirar dúvidas e até o próximo vídeo.